Boa noite, meus amigos. Estamos de volta com mais um episódio do Espaço Entrevistas da Leia, Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Cristiano Antônio Fernandes Barbosa. Ele é mestre em artes pelo programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal de Minas Gerais, artes cênicas, teatro, pós-graduado em Fundamentos de Práticas Interdisciplinares pela UFJF em 2006 e graduado em Letras pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, para a gente conseguir bater um papo nessa sexta-feira. A sexta-feira foi quente em todos os sentidos, né? E não tivemos chuva. Boa noite, Cristiano. Boa noite. Seja bem-vindo. Oi, Arthur. Boa noite. Eu que agradeço muito uma vez pelo convite, viu? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, prazer é meu. Tá bom demais. Tá bom? O áudio tá bom? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tudo certinho? Muito bom. Bom demais. Então tá bom. Essas perguntas a gente tem que fazer, né? Porque a tecnologia agora é que manda na gente. Ah, você mora aqui em Juiz de Fora mesmo? Moro aqui. Nasci, moro aqui e atuo aqui, né? A Ah, única formação que eu fiz fora daqui foi essa do mestrado, né? Recentemente, pela UFMG. Mas com uma pesquisa realizada aqui, nesse campo de atuação nosso, que é a arte e a educação. Né? legal. Eu também fiz mestrado e doutorado em Belo Horizonte, na UFMG também. Ah, que bacana. Lá O FMG é na uma minha área, referência também. a minha vantagem é que na minha área a gente podia fazer um dia por semana de aula. Então eu ia uma vez por semana a Belo Horizonte, assistir a aula, foi muito bom, né? Mas na minha área não tinha outro lugar de Minas para fazer no Rio e São Paulo, ia ficar complicado. O Rio precisava morar lá e São Paulo também, entendeu? Porque aí não Sim, tinha jeito. Aí a opção ideal, a opção melhor era Belo Horizonte mesmo, né? muito bom. E foi muito bem indicado, né? A Não, é, Marilene que indicou, a Beth Saqueto está falando que você foi aluno dela, que gosta sim, muito de você também. gosto Olha, muito dela muito também. Um grande abraço. bom. Foi aluno da Ceci, foi aluno da Beth, enfim, estudei no SES, né? Minha graduação foi lá, fiz grandes Aham. amigos, tive grandes professoras, entre outras as duas, né, que foram muito especiais para a minha formação e que eu tenho prazer de continuar no ciclo de amizades delas. Então, isso é muito Com bom, né? certeza. Muito bom. É. Eu fui aluno da Ceci na faculdade. Eu fui aluno da Ceci Exatamente. na JF. Eu estava fazendo opcional de línguas, fui aluno dela no terceiro período de inglês. Eu, CC é essa, fantástico outro também. dia mesmo, Muito outro dia bacana. mesmo. É, Cristiano, mas esse espaço eu criei, esse espaço aqui, para a gente bater um papo com um autor, né? Já conversei com bastante autores do Brasil inteiro, tá certo? E para a gente conversar com você, para te conhecer, para conhecer o seu trabalho, conhecer suas obras, o que você está fazendo em termos de teatro, de literatura, tá? Então o espaço é seu, né? tá E a bom. gente vai conversando muito disso, tá certo? Bacana demais. Algumas vezes até me convidou para participar de algumas coisas que você apresentou e eu não consegui tempo para ir, né? Eu nunca consegui chegar lá porque antes da pandemia eu estava sempre preocupado com o hospital, essa confusão toda. Depois da pandemia, preso em casa, ficou pior ainda. Mas É. hoje a coisa está difícil, né? Muito, né? Tá cada vez mais, né? Muito cuidado e oração para ver se a gente consegue sair dessa, né? É, você que mexe com teatro, Sim. como é que está passando a fase da pandemia aí? Ah, Arthur,
para a arte como um todo, né? Assim, se para todo mundo é um grande desafio, para a arte nem se fala, né? Porque assim, a noção que a gente tem, né? E é o que dizem os especialistas e a gente mesmo entende, né? Que a arte, né? A presencial, ela vai ser uma das últimas coisas a retornar, né? Porque É, normalmente ela envolve um grande número de pessoas na plateia, né? Esse é. complexo todo. E isso para acontecer realmente ainda demora bastante, né? Infelizmente. A gente está buscando caminhos, né? Como todo mundo, em todas as áreas. A internet que agora é a nossa casa, né? É o nosso palco, é a nossa tenda, Nossa, né? É o nosso museu, é a nossa galeria, é a nossa sala de é, aula, é o nosso escritório, é, é tudo, né? Ela virou tudo na nossa vida. E a gente não está preparado para isso, né? Então, assim, é como a gente costuma falar, assim, da terça para quarta-feira de uma noite dessas do ano passado, do mês de março, né? Inclusive está completando um ano praticamente, né? Já passou de um ano, né? Que o isolamento social começou a acontecer, né? A gente acordou, ó, assim, no mundo virtual, né? E sem é, saber lidar com ele. E a gente está tendo que aprender até hoje, porque não tem outra opção, né? É o único caminho nesse momento. E isso, né, apesar de trazer os desafios, ele traz assim outras oportunidades, né? Porque eu acredito sempre que os desafios estão aí para gente, para fazer a gente crescer, para a gente fazer a gente melhorar, né? Fazer a gente sair da nossa zona de conforto. Quer dizer, tirando toda essa problemática da pandemia, né? De todas as angústias, de todas as perdas, que isso realmente, né? A gente não tem como ignorar, né? Pelo contrário. Mas, assim, fora isso, né? Muita coisa na nossa vida precisava mesmo evoluir, né? A com certeza. educação, por exemplo, né? É muita coisa que há algum tempo a gente vem pensando, né? Pesquisadores, professores, apaixonados pela educação, a gente vem trilhando esse caminho, né? De tentar virar essa chave, né? De tentar fazer uma interação maior, de proposições mais interessantes, né? Para que aluno e professor sejam mais interativos, mais dinâmicos na construção desse conhecimento, porque essa escola tradicional, do jeito que ela está, né, ela precisava realmente sair desse lugar, né? Costumo dizer, tem um documentário fantástico que eu indico, inclusive, que chama-se Quando Sinto Que Já Sei. Ele é gratuito, É, ele mostra a experiência de 8 escolas públicas brasileiras que quebraram todos os paradigmas e assumiram uma escola democrática, participativa, interativa, que rompe as rupturas, sabe, de espaço de aula fechado, trancado, aquele retângulo, sabe, e se aprende no pátio, debaixo da árvore, na entrada, no refeitório, na biblioteca, com os pais, um aluno de uma série com outro, um pequeno com um grande, e o professor é o provocador, é o mediador. E é bacana esse documentário porque são escolas públicas brasileiras, então é de uma realidade que é nossa, né? Do nosso cotidiano, não está falando de algo, né? Que tem investimento em dinheiro, que aí as coisas funcionam, não fala disso, né? E é por isso que aham. eu escolhi esse caminho, sabe? Eu estava até pensando aqui, né, nesse convite bacana que eu recebi, não vou cansar de agradecer a Leia e também parabenizar por esse espaço tão bacana, né, de dar voz e vez ao escritor e ter esse diálogo, né, virtual com as pessoas, com os amigos, que eu como que despertou, né, esse desejo pela leitura em mim, pela arte. Quando eu era, né, tinha lá, primeiro que sim, na escola sempre apareciam os convites, né, e eu participava de tudo, gostava, horas cívicas e momentos culturais. Mas eu tenho um tio ainda e ele fazia teatro na época. Depois eu Aham. continuei e ele, por N razões, não continuou, né? Mas ele era um leitor, assim, voraz, assíduo, sabe? E ele tinha uma estante imensa na sala. Eu falo que ela é imensa porque eu era pequeno, né? E aí eu olhava, assim, para cima, só Aham. tinha um monte de livro. Assim, a sua, inclusive, nas entrevistas que eu li, assim, bem atrás de você, me lembra bastante a estante que ele tinha, sabe? Muito grande, assim, sabe? Repleta de Aham. livros coloridos, sedutores. E eu ficava assim, sabe? E ele pegava um, lia, que já pegava o outro. E eu ficava olhando assim, minhas mãos mal alcançavam as prateleiras baixas, menos ainda as altas, né? E eu ficava pedindo, aí ele Aham. me dava livros, e aí eu fui, né, viajando nesse universo e fui me descobrindo, né? Encontrando com os personagens, com os autores.
E fui fazendo essas viagens. E aí depois, né, quando a gente fica adolescente, adulto, a gente diz assim, né? Poxa, tantos meninos e meninas que não têm essa oportunidade, que não descobriram, que ninguém apresentou para eles o quão bacana que é, né, o quão enriquecedor que é esse diálogo com a literatura, com os autores, com os personagens. E penso que eu posso contribuir um pouco com isso. E aí Com comecei a certeza. fazer, né? Comecei a fazer a minha parte, né? Uma coisa que eu Como- acho interessante é o seguinte: na minha fase de ensino primário e ensino médio, eu sempre tive professores que incentivaram muito a leitura, incentivaram muito a interpretação de texto, né? Sim, E naquilo que você está falando a respeito da escola moderna, eu acho que a escola hoje está faltando exatamente essa nossa interação com o nosso aluno. O fato de você estar dando aula online, como eu estou dando aula online desde de março, né? Porque foi assim, a gente entrou, de repente entrou em quarentena. Ficou uns 15 dias em quarentena, alguém ligou e falou assim, aqui, a partir de amanhã você vai dar aula online. Eu falei, tá, como? Né? Não, mas dá um jeito, né? A vantagem é que a gente conseguiu dar um jeito e está dando aula até hoje online, mas eu acho que nisso aí o aluno não tem esse calor da presença, né? A gente não tem a presença do aluno. Eu costumo dar aula com 80 alunos. Parece que eu estou dando aula no computador, porque eu não vejo nenhum deles. Entendeu? Então, assim, eu acho que no meu ensino de médio, eu tive uma orientação diferente aí com relação à leitura, que hoje em dia acho que o aluno não tem mais. Está ficando difícil. Né? A gente tem muito aluno que não tem interpretação de texto. sim. Não sabe interpretar um texto. Né? Mas eu sou favorável a essa coisa da aula interativa, do professor, sabe? Fazer o que a gente vê, por exemplo, na Europa, que os professores levam menininhos pequenininhos para visitar museu, para poder ver, né, história do país, aquela confusão toda, e ficam fascinados. Mas a gente não tem muito disso. Né? Pois Mas é. eu comecei a criança, então. Isso é fundamental mesmo, né, Arthur? É assim, é o que a gente acredita também, é o que a gente faz, né, contribui com a nossa parcela. No mestrado, por exemplo, né, a minha pesquisa foi a formação do espectador, que é um Ah, pouco além da formação de público. Ela contempla a formação de público, né? O que é uma formação de público? É você fazer, como na escola e outros setores da sociedade, né, levar a arte para as pessoas ou as pessoas para a arte, de maneiras diversas, né? Preços pronto. gratuitos, né, eventos que sejam bem próximas dela fisicamente, não só simbolicamente, né? Levar os alunos para visitar todos os equipamentos culturais da cidade, da região, enfim, facilitar o preço, ou fazer gratuito, ou um preço simbólico, enfim, todo esse acesso físico e simbólico à arte, ele está contemplado na formação de público, né? Mas a formação de espectador vai um pouco além disso, que além do acesso físico, a gente também pensa no acesso simbólico, ou seja, o que é aquilo que ele está vendo? Ele foi preparado para Não, estar, né? Que obras que ele vai ver, que autores que estarão lá, que pintores, né? Que artistas. Então, é uma conversa que se tem antes e depois com esse espectador, né? Para que ele entenda essa linguagem artística, né? E não visite, seja lá o que for de arte que ele estiver visitando, mas o que muitas vezes acontece, infelizmente, que às vezes o mais interessante para o aluno, porque ele não foi preparado devidamente, né? Não foi sensibilizado para estar ali, seja lá onde for, o mais interessante, às vezes, para o aluno é a viagem do ônibus, é aquela bagunça, a música, a descontração. E quando ele chega lá, ele fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada. O que esse povo está aqui? Que desenho que é esse? claro. Né? Então, se você faz esse trabalho de sensibilização, né, dele entender o que o artista tentou passar com aquela criação, né, com aquela obra dele, e depois faça um trabalho depois, né, depois que ele volta para a escola, ou volta lá para qualquer ambiente, ou ali mesmo, junto com o artista, ou com a equipe dele de produção, aí sim a gente tem um espectador que provavelmente, por entender melhor esse aspecto simbólico da arte, ele vai sentir vontade de voltar.
E não só de fazer o passeio, mas de levar a família outro dia, que ele passar ali perto, né? De reconhecer aquele espaço como pertencendo a ele também. É como a gente faz muitas ações assim na Prefeitura de Juiz de Fora, com os programas de arte e educação que a gente desenvolve, né? E isso é fundamental, né? Os especialistas vão dizer isso, que essa sensibilidade artística, né? Essa percepção, ela não é instantânea, sabe? Ela não é natural, ela precisa ser provocada. E aí cabe a todos nós fazermos a nossa parte, né? Porque senão a gente não vai ter mais espectadores, pensa bem. Porque, olha só que coisa interessante, Arthur. Eu faço teatro há muitos anos, né? Comecei fazendo teatro 12 anos, fora o tempo da escola, que aí não estou nem contando esse, né? Mas, assim, de um grupo, né, formal, além da escola. Hoje eu tenho 47 anos. Então, só fazer as continhas aí, já tem bastante tempo na área, né? Mas, assim, quando a gente produzia espetáculos infantis, por exemplo, a gente era garantia de público, sabe? Às vezes a gente montava o espetáculo adulto que a gente tanto queria, porque, assim, era lotação certa, sessão extra, sabe? Nem precisava divulgar muito. Hoje em dia, né, eu estou falando antes de pandemia, claro, né, de tempo presencial, a gente vê o contrário acontecendo. As crianças não estão sendo levadas, que muitas delas não podem sozinhas, né? A grande maioria, elas precisam que os pais levem. E elas não estão indo mais. E que espectador que nós vamos ter no futuro, né? Se as crianças não são incentivadas. Pois é, isso é uma coisa importante, eu até ia te perguntar a respeito disso, porque a gente vê nas feiras que a gente participa, né, as meninas contando histórias infantis, né? Eu sou fã de carteirinha da Wanda, da Marisélia, onde é que essas meninas estão contando história, eu estou junto, sabe? Na primeira fila, né, e vários outros contadores de histórias aí infantis que eu acho fantásticos. E a gente vê que tem muito adulto assistindo, né? Mas é numa feira literária. Como é que está o público do teatro? Porque eu acho o seguinte, a tecnologia está chegando cada vez mais, né, e a gente não consegue viver sem ela. Então, hoje em dia, eu não acho, de jeito nenhum, que o livro digital vai substituir o livro físico. Sempre vai existir o físico, tá certo? Por mais que a gente está tudo na tela, você está lendo na tela, você está escrevendo ali, mas o livro físico vai ser sempre o livro físico, né? Como, por exemplo, o vinil sumiu e tem gente que até hoje idolatra o vinil. Mas hoje, o menino começa pequenininho, a joguinho no celular, ele começa a ver historinha no celular, ele começa a ver filmes, ele vai ver filme, filme, e o teatro? Como é que está ficando esse do teatro hoje em dia? Quando eu vim para Juiz de Fora, por exemplo, as salas do Fora da Cultura foram lotadas com divulgação, eu não perdia uma, né? E agora? Como é que está isso? Então, essa é uma luta que a gente está também, né, nesse bom combate aí, né, de conquistar esse público novamente, já há muitos anos, né? A gente também trabalha pela APAC, que é a Associação de Produtores de Artes Cênicas, já há mais de 10 anos. Sou também sócio fundador dela. Isso veio de Belo Horizonte, né? Uma das ações que Juiz de Fora adotou mesmo como uma prática anual para a sua vida artística, né? Que é a campanha de popularização do teatro da dança. Ela sempre acontece em janeiro, quer dizer, é uma maneira da gente promover esse acesso de formação de público, né? Ingressos baratinhos, peças bacanas, vários grupos, um evento coletivo, atrai muita gente, dá fila para comprar ingressos, os teatros ficam cheios. As pessoas passam a conhecer outros grupos, porque às vezes elas conhecem, né, só determinado grupo, e aí naquele evento que é coletivo, elas vão para assistir o seu grupo, mas ficam conhecendo o outro, vão assistir, gostam do outro também, e passam a acompanhá-lo durante o ano, né? Então, essa é uma das ações que a gente faz, né? A cidade tem outros que eu participo também, direto ou indiretamente, que nos últimos anos, infelizmente, não aconteceu, é o Festival Nacional de Teatro, né? Tem o Festival de Dança, né? Então, assim, cada grupo, particularmente e coletivamente, nesses momentos, tem tentado promover ações para que esse público continue sendo fidelizado, né? E que outros públicos fiquem também motivados, né? Sensibilizados a irem. Mas, assim, costumo dizer que também isso é, às vezes, uma concorrência desleal, porque a gente tem uma Netflix, entre outras produtoras, assim, dentro da nossa casa, né?
E com a violência urbana, com todas as questões, as pessoas têm deixado de sair de casa, né? E olha, não estou falando de pandemia ainda, né? Não estou falando de pandemia, que essa não tem nem como, né? Mas era o cenário que a gente tinha, né? Como você está bem observando aí. E aí, o que acontece? Agora, né, nós artistas, produtores culturais, das diversas linguagens, também como outros setores da sociedade, né, nós professores, por exemplo, como você falou, né, de repente, ó, a aula é online e pronto, né, ponto final e dá sua aula online. A gente também está tendo que se reinventar, né? E fazer produções gravadas, fazer lives, criar YouTube, né, o nosso Instagram acionado, as nossas redes sociais, e fazer gravações dentro de casa. Nossa casa virou um estúdio, né? A gente não tinha equipamento para isso. Né? Quer dizer, é uma grande evolução tecnológica, aquela que a gente sempre falava que um dia ia acontecer, veio por meio da pandemia, assim, de uma vez por todas, entendeu? É isso, né? Não tem como escapar dela. Eu passei o dia inteiro hoje. Eu passei o dia inteiro hoje estudando edição de vídeo para melhorar para dar aula. Tá vendo? Entendeu? Então, assim, o dia inteiro hoje foi no computador, estudando, aprendendo mais, para poder garantir, porque isso vai ser um longo tempo ainda, né? A gente sabe. Não tem como escapar. Né? Assim, a grande pergunta que fica com relação à arte, né, em qualquer linguagem, esse calor humano que você falava, né, inclusive do professor com o aluno, e não é diferente da arte, é até mais potencializado, mas fica essa grande pergunta, né? Isso que a gente está fazendo, de que maneira se assemelha ou pode se aproximar desse calor humano, né? Vou usar esse termo seu que é bem bacana, dessa proximidade, né? Que tinha o ao vivo, né? Aquela magia, aquele encantamento, né? De você entrar numa galeria ou num museu ou numa sala de encenação, né? Aquele clima, aquela música, as pessoas chegando, né? Cortina fechada, luz apagada, música de plateia, e de repente os 3 sinais, e aí vem, né? Agora vai começar. Essa emoção de o público, porque quem está lá no palco não vê o público, às vezes, diretamente, né? Porque é uma luz forte sobre nós, mas aquela energia que é criada, né? Aquela atmosfera, a gente sente o tempo todo, e é uma troca, né? Por isso que o espetáculo nunca é o mesmo, né? É o mesmo texto, é o mesmo cenário, é o mesmo figurino, é a mesma história quando a gente conta, né? Mas nunca é a mesma emoção, porque sempre é aquela troca, né? E isso a gente não tem, porque a gente não vê as pessoas, né? No online, né? Não vê. Não, eu acho essa coisa física muito importante, sabe? Eu dou aula há muitos anos. Eu gosto de pegar na mão do meu aluno, gosto de abraçar meu aluno, sabe? Conversar com ele, discutir outras coisas fora de sala de aula, né? Fazer projetos diferentes. E a gente está fazendo isso tudo online, você está longe, né? Tem gente que formou agora em dezembro, por exemplo, que eu fiquei sem ver desde março do ano passado. Sabe? Orientando um monte de coisas aí de trabalho e tudo mais, não vi até hoje. Então, a gente realmente perdeu um espaço, assim, por enquanto, né? Desse calor humano, dessa presença física aí. E eu acho que isso aí na arte, em geral, ficou muito, muito sério. Na literatura, a gente também teve um negócio complicado que foi a questão das feiras literárias, que era onde a gente ia fazer a confusão danada lá e acabava vendendo seu livro, ou que não vendesse seu livro, ou que você divulgava o seu trabalho, né? Eu adorava ir para as feiras literárias, por exemplo, e eu tenho meus livros de vampiro, botar minhas lentes vermelhas e ficar assustando criancinha, né? Cara, isso tá difícil. A gente continua escrevendo, a gente continua botando nas redes sociais, mas até lançamento físico não tem jeito, né? Não tem jeito. Pois é, mas assim, se tem algo que a gente... eu procuro pensar sempre assim, né? Sempre filtrar o que é bom de todos os desafios que a gente enfrenta, né? E se tem algo bom, né, nesses desafios agora da tecnologia, é que não temos né, a interação física, que ela é fundamental para a arte. Mas, ao mesmo tempo, a nossa rede de contatos, ela aumentou, assim, né, duplicou, às vezes triplicou, porque o acesso com a internet, a gente atinge muito mais pessoas, né? E isso, fisicamente, às vezes a gente não conseguia.
e aí a nossa relação aumenta, a gente pode divulgar o trabalho também. São outras maneiras, né? São outras formas, mas que infelizmente nesse momento a gente não tem como escapar, né? Como dizem meus alunos, é o melhor que está tendo, né? Não tem outro Com jeito. certeza. Com certeza. Você não deve estar observando as opiniões do pessoal aí. Tem uma do Diogo Augusto aí dizendo que o seu topete está esplendoroso, né? Não, não vi não. Não tô, ele falou isso E aqui. a Rosângela Rossi disse para a gente que a família dela teve essa coisa né, de incentivar a leitura e tudo mais muito grande. E a Beth está dizendo também a respeito de não ter assim, essa coisa de colocar a obrigação do professor de dar esse incentivo. Isso tem que vir da família, realmente, né? Eu acho que a gente começa a ler, começa a entender, Exatamente, né? começa a... Porque Existe a uma família grande te... confusão, né, do papel do professor, né? Ele não pode abraçar essas causas todas, né? O que a gente fala é nesse sentido, né? De ser ali, às vezes, às vezes a única referência literária, cultural e artística que o aluno tem, e a aluna, né? É a escola, né? É a única coisa É, diferente que ele tem vivido. Estou falando mais de escola pública nesse caso, né, mas não só, né? Tenho experiência em escola particular também, e sempre aham, incentivei, provoquei, levei, né? Fui junto e tudo mais. E muitas vezes, mas muitas mesmo, a maioria delas, 50 ou 60% da turma, se não foi mais, me dizia assim: primeira vez que eu vou ao teatro, que eu vou a uma galeria, que eu vou a um espetáculo de dança, gostei muito e quero voltar. Então, é nesse é, sentido que eu falo, né? Não como essa obrigação, mas como, mas como um desejo nosso, né? Como uma vontade de aham, partilhar a experiência artística e cultural que, como Antônio Cândido disse, né, deveria ser assegurado na Constituição, né? O direito à literatura, assim como a saúde, a educação, né? O direito à arte. legal. E, e é isso que a gente acredita e faz, né? A Beth faz isso muito também. Muito. Fez Com certeza. comigo. Eu coloco a culpa, né, de hoje em dia, assim, que um leitor voraz e um escritor, eu coloco a culpa da minha mãe, que ela me fez começar a ler cedo, lia história para mim desde cedo, e ela era assim, a gente morava numa cidade pequena que não tinha nada, não tinha teatro, não tinha quiçá um cinema, né? E a gente tinha essa coisa de ler, sabe, de sempre fazer isso. E eu acho que é por aí, eu acho que tinha que ser sempre isso. Hoje em dia as pessoas, cada um está com o celular, a criancinha pequenininha está com o seu celular, o adulto com o dele, ninguém está vendo ninguém, e o incentivo à leitura, o incentivo à arte está passando, né? Mas vamos ver o que vai dar. Eu acho que a É. gente tem. O que eu tenho feito com as minhas lives, por exemplo, é trazido para as lives os meus alunos de medicina. Então, eles estão acompanhando minhas poesias domingo, entendeu? Eles estão acompanhando meu blog literário, eles estão lendo mais. Eu estou achando isso ótimo, sabe? Maravilhoso. Muito bom. É esse papel que às vezes a gente extrapola, entre aspas, né? Aquele momento ali da educação, né? Mas que eu nem acho que é extrapolar, não. Eu acho que tá integrado e que faz a diferença na relação professor-aluno, né? Faz total diferença, né? Depois o conteúdo nosso, ele é muito mais tranquilo de ser trabalhado, né? Porque você tem interação, aproximação com o seu aluno, né? E aí tudo fica É. mais fácil, né? Arthur, se você me permite, eu sou escritor, por enquanto, pelo menos, de apenas um livro, né? De um livro Pois só. é, eu ia perguntar a respeito disso, né? Então, tem até 2 exemplares ali que eu deixei para chamar um pouquinho de É. atenção, né? Aham. Aí, aqui como tá no selfie, né, vai aparecer o nome espelhado, né? Mas ele se chama Que Cores os Sonhos Têm? É uma pergunta, né? E a ilustração é da Margarete Moreira, e que é uma professora, psicóloga, que trabalhou comigo na Secretaria de Educação, e ela faz um desenho aquarelado, que é muito poético, muito bacana, eu já a conheci com as ilustrações e os desenhos dela, e eu a convidei para ilustrar o livro, né? Porque achei que era bem próximo daquilo que eu propunha, né? E aqui conta a história de, vou resumir, né? Não vou dar spoiler, que tem muita gente que não conhece ainda, mas conta a história de um menino que, entre outros motivos que o levavam até uma vida difícil,
ele era muito pobre, por isso até fome ele passava. Mas ele era um menino que sonhava muito, sabe? Eu escrevo até no livro. Sonhava dormindo e acordado. Muito. Às vezes mais acordado do que dormindo. E até brinco com isso, né? Será que são mais interessantes os sonhos acordados ou os sonhos dormidos? É uma pergunta que eu faço. Eu deixo umas provocações assim que eu acho bacana isso, né? São mais realizáveis os sonhos dormidos ou os sonhos acordados? Será que os dois é que devem existir? Como é que é isso, né? Como é que a gente traduz isso? E aí ele sonhava tanto, 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 que sonhava inclusive que um dia, inspirado no filme Up, Altas Aventuras, ele sonhou que a casa dele estava subindo ao ar levada por balões, né? E aí a fome ficou lá embaixo e ele conseguiu se livrar da fome assim, sonhando que aquilo não existia mais. Muito bem. E um dia chega um circo lá na região que ele morava ali no bairro dele, né? E ele nunca tinha ido ao circo. Então ele não tem dinheiro para ir também, né? E aí acontecem algumas coisas que aí no livro, quem tiver oportunidade e quiser ler, vai saber o que é. Ele finalmente consegue chegar até a sessão de abertura do circo, né? Consegue entrar legalmente. Não faz nada que é ilegal. E aí fica a curiosidade, pra vocês verem lá como que ele consegue. E aí ele se encanta por tudo, em primeiro lugar, né? Porque é a primeira vez que ele vê um circo ali na rua dele, mas o número que mais o encanta é o trapézio. E a trapezista Margarida, que é uma jovem também, como ele. E ele não sabe se ele se apaixona mais por ela ou pelo trapézio, ou pelo número, ou pelo circo, ou pela vida. E aí acontecem diversas situações que ele, um dia depois, ele segue, se torna um grande artista, com o circo, um trapezista, mas não abandona sua família, seu lar, suas ideias, sua rua, e está sempre lembrando e trazendo, de alguma maneira, essas recordações da sua existência, né? Então, assim, vou só mostrar aqui algumas páginas, só para ver esse aquarelado bacana, que é a ilustração da Margarete. Que legal, bonito, bonito. E o circo chegando, né? Toda a emoção que ele tem quando vê o circo. E finalmente, quando ele consegue conversar com a jovem Margarida, trapezista. E aí todo o encantamento tem, porque ela fala do que é ser artista. Depois umas viagens que ele faz com o circo. E tudo que ele passa a ser, né, como ser humano a partir do artista que ele se torna. E, assim, já me perguntaram, por exemplo, né, se tem alguma inspiração na minha relação, da minha vida com a arte. Acho que sempre tem, né? É muito difícil não ter, né? Mas no meu caso é o teatro, né? Não o circo. Mas eu achei que se eu colocasse teatro, aí ia ficar muito eu, né? Eu não queria isso. Então, deixei o circo, que eu gosto também, sou apaixonado, mas não trabalho com ele, né? Mas essas foram muitas inspirações. A principal foram duas principais, aliás. Um livro da Rosiana Murray, que eu adoro como escritora, poetisa. E eu tenho até aqui, já vou mostrar para vocês. E uma oficina que eu fiz com o escritor Jonas Ribeiro. Tá? E um livro dele chamado A Cor da Fome. E que ele brinca com essa sinestesia, né, das coisas, da fome. Fome tem cor, né? Como é que é isso? E aí eu fiz uma oficina com ele aqui em Juiz de Fora, voltada para professores e tudo mais. Poucas vezes eu ganhei um sorteio na vida, a escola sorteou e eu ganhei a participação, mas eu já ia de qualquer jeito, porque eu gosto muito de show. E fiz. E aí, ao final, eu tinha umas ideias na cabeça, né? Esses personagens vinham para mim, né? Esse menino, a fome, umas coisas assim. Aí, quando ele leu A Cor da Fome, eu falei, gente, mas é isso que está aqui em mim, né? Que está na minha cabeça aqui. Como é que vai ser isso agora? E no final, para incentivar, ele disse assim, ele perguntou, né? Alguém aqui tem ideias na sua cabeça, na mente, já escritas, e que ainda não teve coragem de acabar de escrever e tentar publicar? Pois eu quero dizer, façam isso. Façam. E aí, ele acabou comigo aquela noite, porque eu fui para casa, eu simplesmente não dormi. Eu fiquei escrevendo a noite a minha história, que estava na minha cabeça, entendeu? Fiquei muito bom. Quando eu acordei, quer dizer, eu nem dormi, né? Mas quando clareou,
eu estava com o meu livro, o esqueleto dele, né, já todo escrito. Claro que depois a gente faz, né, ajustes e modificações, mas estava toda ali, né? E aí eu ainda tive o prazer dele fazer o prefácio do livro, porque ele, né, trocou e-mail com a gente, disse que podia mandar para ele os nossos textos, os nossos rascunhos, que ele incentivava muito. Então isso foi muito bacana da parte dele, né? Que eu tenho certeza que inspirou muitos outros professores que um dia pensaram em ser escritores, né? E aí saiu, a minha história saiu disso aí, desse momento, dessa interação, dessa contação de histórias. E eu publiquei esse livro, a princípio, com um projeto da Secretaria de Educação, que chama FAPEB, que é o Fundo de Apoio a Pesquisadores da Educação Básica, né? Mas aí depois eu fiz uma segunda edição, já visitei várias escolas, bibliotecas, contando a história, fazendo esse trabalho da formação do espectador, sensibilizando, né? Mostrando e contando a história, porque eu sou contador de histórias também, né? E fazendo algum trabalho depois. Então, falar nisso, amanhã é dia do contador de histórias, né? 20 de março. Ah, é? Dia do contador Muito de bom histórias. saber. Muito bom saber. Vou fazer uma postagem legal na Leia. Exatamente. A gente também com a caravana vai estar pensando em fazer algo bacana também. E aí surgiu a Muito caravana, legal. né? Acho legal falar, né? Já que toquei no assunto. E Assim, a caravana? Qual foi a ideia de fazer a caravana? Como é que. então, a caravana foi assim, um encontro ou um reencontro para algumas pessoas de contadores de histórias, professores e artistas, alguns já experientes, já com uma jornada, com uma trajetória, e outros que estavam começando e tinham um desejo, a paixão de contar histórias, né? Então, nós nos reencontramos ou encontramos no Centro de Formação do Professor, era uma formação, não tínhamos intenção nenhuma, né, de compor um grupo, de se tornar, né, uma constituição artística. Era uma formação. Mas, assim, os encontros foram tão profundos, né, as afinidades foram tão grandes que a gente se descobriu primeiro como um grupo de estudo, e aí foi afunilando as pessoas que quiseram continuar, né, as mais que tinham mais afinidade. E aí, de repente, a gente falou assim, gente, mas não somos mais um grupo de estudo, nós já somos um grupo. E aí a gente foi buscando nome e surgiu o Caravana de Histórias. Então, a gente tem uma trajetória ainda curta, né? Porque nosso primeiro trabalho foi em 2015. Então, são 6 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela era muito intensa, porque a gente já tem 4 espetáculos. A gente incentivou muitas professoras que nunca tinham vivenciado isso, né? A se encorajar a contar histórias, né? Para além da porta fechada da sua sala de aula, né? Dando esse caráter artístico que a contação de histórias tem, que não é só pedagógico. Isso, às vezes, na escola é muito confundido, né? Eu conto histórias para quê? Ah, para acalmar. Eu conto histórias para melhorar a autoestima. E não existe isso, porque a arte não está para isso. A arte é arte. A história ela é completa por si. Eu não tenho que explicar o que aconteceu. Ninguém assiste uma peça de teatro e no final o artista vem e fala assim, olha, naquela hora que a cortina baixou, eu queria falar isso, isso e isso. Vocês entenderam? Né? Claro que não, né? É igual aquele que aí o cara que conta piada e vai explicar depois. Né? E aí os artistas, os músicos vão lá, ó, esse daqui é um instrumento, ele faz esse som, olha, quando ele tá junto com esse, ele faz esse. E aí o professor, né, a Magda Soares fala muito isso, né? A gente tem mania de escolarizar tudo. Aí a gente escolariza a arte também, só porque ela tá na escola. E aí, assim, acaba a contação de histórias. E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam? Né? Quem fez o quê, com quem, quando e onde? E vira uma aula de interpretação de texto. Que é bacana, que cabe na escola, mas no momento certo, lá na aula de português. A contação de histórias, eu dei o meu recado. Já está dado. Agora, eu acho, deixa isso entranhar na alma do menino, da menina, de qualquer idade. claro. Deixa isso reverberar, deixa isso pensar, deixa acontecer. Né? Se vier a pergunta, ótimo, vamos conversar. Né? Mas já está feito, né? Já está dado o resultado. Eu falei no início, eu acho a contação de história uma arte fantástica. Eu vou para essas feiras literárias, aonde as meninas vão apresentar, aonde outras pessoas vão apresentar histórias infantis, eu sou da primeira fila. Entendeu? Eu conheci atualmente é um grande amigo meu, Marcelo Assetti, de Niterói. Ele tem um livro infantil que chama
o que tem dentro do ovo. Então ele faz uma interação com as crianças fantástica, fantástica, entendeu? Tocando um cavaquinho, sabe? E Olha aí. contando a história das crianças junto com ele, sabe? E a plateia é de adultos, sabe? Porque as crianças vão todas lá participar do que ele está fazendo. Então eu acho uma arte fantástica. Eu não saberia, sabe? Eu acho que eu não tenho muito jeito para contar uma história infantil, né? Até nós fizemos uma live aqui ano passado de história infantil e eu contei uma, mas sem, né, nenhuma arte, sabe? Porque eu não sei contar história infantil, mesmo. Pena. Eu vou te fazer um convite para quando voltar, você vai visitar e nós vamos te mostrar que você pode sim contar histórias. Eu acredito. Eu vendo suas entrevistas, eu vendo você falar. Primeiro que assim, a gente vê o brilho nos olhos, isso já é essencial. A gente vê a verdade. E a contação de histórias, entre outros fatores, como qualquer outra manifestação artística, ela parte primeiro disso, sabe? Você está inteiro ali, de você tá. Eu até brinco com isso no meu livro, né? A trapezista fala com o menino da história, né? Que é o Guga. Ela fala assim: você é um artista, sem ele saber que era. Eu sou um artista, mas por quê? Eu vejo o brilho nos seus olhos. E eu estava lá no alto do trapézio, você me vendo. E a gente vê isso em você também. Então, isso é o princípio básico, um dos princípios básicos de um artista. Tá? É você ter não só a sua voz, né, o seu corpo, mas o seu olho brilhar junto com tudo isso que está acontecendo. E a gente vê isso. Então, em vista, você já contou uma, é só um caminho, é só você acreditar que vai conseguir. Está feito o Eu convite. até escrevi, Você vai lá. eu até escrevi, eu escrevi uma história infantil no passado em dezembro, que ia virar um livro, acabou não virando, mas foi influência dos meus sobrinhos netos. Eles criaram os personagens e eu criei a história. Aí. Entendeu? Mas tá faltando ainda pegar o negócio para ilustrar direitinho. Vamos ver o que ele vai fazer, mas vai sair. Mas eu acho fantástico, uma arte maravilhosa, né? Eu adoro ver a Wanda, por exemplo, acabou de chegar aí. Adoro ver a Wanda contando história. A Wanda é Ela ótima. fala, ela tem um fantástico, né? E assim, aí além do livro, né, que por enquanto é um livro único, né, é o filho único, Não, não sei se virão outros, mas eu gosto muito de escrever poesia, tem algumas publicadas já, compartilhadas, mas ainda são poucas, porque eu acabo investindo mais na arte, primeiro com o teatro, né, e agora recentemente com a Caravana de Histórias, então eu acabo que canalizo, né, a minha vontade, a produção artística para as artes da cena, né, e também o trabalho, aí sobra pouco tempo para ver se ainda tem alguma história que vá para o papel, né? pois é, As mas histórias. a poesia não ocupa espaço, não. A Poesia poesia está aí. A é, poesia está aí. Ela sai. Eu comecei a escrever quando criança, fazendo poesia, sim. né? A poesia não ocupa espaço. Às vezes você está. A Áurea, olha, que prazer ver, estar nos acompanhando aí, a Áurea. Que De ótimo. 85, Nossa companheira da caravana também. com Fantástico. certeza. A poesia não ocupa lugar. Eu comecei assim, a fazer poesia. Tinha um professor de matemática que me ajudou, me orientou como fazer. E ela está ali. É o sentimento que a gente joga para fora. Então não ocupa espaço, não. Você pode trabalhar o dia inteiro, você pode fazer 1 milhão de coisas, 1 milhão de projetos. Aquela hora que você parar para respirar, pode sair uma poesia. Eu vou ter que colocar o fone de ouvido aqui, só um minutinho, por favor, porque aconteceu uma interferência aqui no celular. Embora eu tenha colocado, você tá me ouvindo, continua me ouvindo bem? Tranquilo? Continua sem problema. Embora eu tenha colocado ali para não haver interferências, chegou uma ligação aqui, aí eu parei de te ouvir, simplesmente não te ouvi mais. Agora eu estou ouvindo de novo. Podemos continuar. Pois é. Como eu estava falando aí, a poesia não ocupa espaço. Então, a sua poesia está com você aí o tempo todo. Continua escrevendo poesia. Eu gosto muito. Posso compartilhar uma aqui com vocês? Claro, por favor. Então, uma das últimas que eu escrevi, assim, tava, só para contextualizar, né? Tava indo uma consulta médica, e um médico aí, lembrei dela por isso. O meu pai aí esperando, né? Sala de espera lá. E aí comecei a ter umas ideias assim, que surgiram não sei de onde. Era de manhã,
costumo estar mais inspirado de manhã. Aí eu escrevi uma poesia, eu adoro Manuel de Barros, e aí fiquei viajando nele. Aí escrevi uma que é assim, chama-se Polifonias. Gostar de transver o mundo. Meu estoque de borboletas estagia no infinito. Pensar na incompletude do infinito. Encontrei diversas afinidades com a existência humana. Viver a brisa das árvores e sentir o contorno da vida. Atalho para as delicadezas. Debruçar-se sobre os conflitos com o afeto necessário. Os tolos não valorizam isso. Os baobás sentem-se pertencidos pelos sorrisos das crianças. Merecido respeito. As virtudes da transhumanização florescem nos ipês amarelos e violetas. Essa é uma. Muito bom, muito bom. E nessa época de pandemia, fui também instigado, às vezes por algum edital que eu li, nem mandei para o edital, mas acabei escrevendo alguma coisa, né? Eu escrevi uma curtinha também, que tem a ver com esse momento aí, desse desafio da pandemia, né? E se chama assim, E se tornaram um só. Eu estou lendo, tá? Por isso que eu estou olhando meio para o lado aqui, me permitam. Qual se fora um eclipse do Sol, ao meio-dia de um verão promissor, o mundo foi posto à prova. De repente, não mais que de repente, como escreveu o poeta, o dia e a noite estacaram, exaustos de ir e vir, sem produzir significado aos errantes daquela Via Láctea. Descortinando um horizonte tímido, o camponês e o diplomata aceitaram a provocação e ressignificaram a si mesmos. Mais cuidados, mais afetos, mais justiça, mais verdade. Repartiram o pão e o vinho, os afetos e o lar. Plantaram fé, sombra e água fresca. Importava agora o homem e suas vitórias interiores. A partilha do dia e da noite tornou-se uma oração. Mais poesia, mais música, mais arte. A mesa farta foi partilhada. Conseguiram compreender que formavam um coletivo de desejos. Um não seria capaz de ser pleno em meio à incompletude do outro. Mais tempo em casa, mais sorrisos, mais beleza e mais vida. Assim, o dia e a noite puderam voltar ao seu ciclo de ir e vir. Mas não se podia mais precisar quando um saía e o outro entrava em cena. Nos bastidores, eles eram um só. Esse foi um escrito na pandemia. Muito bom. É o que a gente espera que aconteça, né? Né? Que o dia e a noite voltem a acontecer e todas as mudanças aí aconteçam também no ser humano. Muito bom, muito bom. Na pandemia nós fizemos uma antologia. Fizemos uma antologia na pandemia. Foi uma loucura minha. Em 10 dias eu criei um e-book com 27 autores. Foi um negócio legal pra caramba. Né? Mas deu tempo pra gente escrever muito na pandemia, né? Sim, exatamente. Aí eu tive a felicidade de ter esse poema narrado pela Natália Chianello, né, filha do nosso grande querido Natália Luz, saudoso Natália Luz, que é da Caravana, né? Eu mostrei para ela e que tenho a felicidade de tê-la como amiga também, né, como quase todas da Caravana, se não todas. E aí um dia estava partilhando, a gente estava conversando dos assuntos, eu falei, Natália, nasceu, dá uma lida aí, você é a primeira, deu azar, você está aqui comigo, você vai ler primeiro, é minha cobaia. Aí ela leu, ela gostou bastante e pediu se ela podia gravar, né, esse poema, narrando esse poema e foi bem bacana também. E assim, não sei em qual momento, mas gostaria de contar uma pequena história também, até em homenagem ao Dia dos Contadores de Histórias. Uai, você fica à vontade, vai contar uma história. Você falou que não tem planos para novos livros? Assim, eu tenho ideia, sabe? As ideias surgem. Nesses momentos, elas acabaram virando poesias, porque tem umas outras, tem umas crônicas. Eu canalizei para isso. Muita influência da Caravana de Histórias, que é um grupo de contadores de histórias, né? Mas que a poesia, assim, tá lá gritando em nós, né? Então a gente narra poesias também, não só contos, né? E não só trechos de textos teatrais ou literários, né?
também literários, né? Mas a poesia está na nossa alma, na nossa vida. Já estava na minha, mas aí isso ficou mais potente ainda com a caravana, né? Então eu acabei Aham. canalizando mais para poesia, né? E na contação de histórias, que fiz muito também com a caravana, individualmente, em lives e na minha profissão também, contando também na tela, assim, né? E aí, assim, aí essas Uhum. ideias que vão surgindo, elas estão armazenadas aqui, de alguma maneira, né? Um dia, quem sabe hoje, um dia o Jonas Ribeiro me provocou, né? Quem sabe hoje será o Arthur Laiso, né? Aí vai me fazer Vai. passar a noite escrevendo uma outra história. Quem Eu sabe, acho que né? eu tô aí. É isso. Eu tô no mundo, eu tô no mundo a provocar esse tipo de coisa mesmo. Que Entendeu? bom, isso é bom Nesse demais. livro que criamos de poesias na pandemia, eu tenho a grata satisfação de ter 3 autores que nunca publicaram. Olha E aí, que já escreviam desde de muitos anos atrás. Tá? Um amigo meu escrevia há mais de 30 anos atrás já. A gente trocava muita poesia. Ele nunca tinha publicado nada, publicou comigo nesse livro. Então eu tô olha aí, aí. acho que eu tô aí para cutucar, Muito né? bom, muito Vai me bom. contar uma história. Isso. Vou fazer ao mesmo tempo, uma homenagem aos contadores de histórias, né? Que, na verdade, no fundo, somos todos nós, né? Todos os seres humanos contam histórias. Então, eu trago aqui de um livro da Clarice Stess, famosa autora do Contos, Escritores que Correm com os Lobos, né? E aí ela tem um livro que chama-se A Fábula do que é Suficiente, O Dom da História, que é fantástico. É um livro pequenininho, mas assim, imenso de profundidade e potencialidade. Então ela conta várias pequenas histórias que ela chama de insights, né? E ela fala que É. na tradição da família dela, os contadores de histórias eram como grandes sábios, griots, né? E curandeiros, né? E as pessoas se reuniam ali, elas nunca eram mais as mesmas depois de ouvir uma história. E aí ela conta mais de uma, né? Eu vou trazer uma delas. Baal Shem Tov estava para morrer, o grande sábio. Ele reuniu seus discípulos e lhes disse: como vocês sabem, eu estou para morrer. Até hoje eu fui o intermediário entre vocês e Deus. A partir de agora, vocês terão que fazer isso sozinhos. Vocês sabem o local especial na floresta em que nos encontramos. Vocês sabem acender a fogueira, sabem fazer a oração. Reúnam-se e Deus virá. Baal Shem Tov morreu. A primeira geração fez exatamente o que suas orientações traziam para o seu povo. Se reuniram, fizeram oração, acenderam fogueira na floresta e Deus veio. A segunda geração não se lembrava muito bem qual que era a oração, mas se reunia, acendia fogueira e Deus veio. A terceira geração não sabia de fogueira, de oração, mas se reunia e Deus vinha. A É. quarta geração não tinha ciência de fogueira, de oração, de floresta, de reunião, mas alguém soube recontar toda aquela história da fogueira, da oração, da reunião, e Deus, mais uma vez, veio. Salve os contadores de história. Essa é a minha homenagem. Muito legal. Excelente. Bom demais. É isso mesmo. A Essa é história, a uma... história, a história existe, né? Porque antigamente as pessoas contavam as histórias. Antes da escrita, né? Era contar, contação de história. E a Exatamente. contação de história era muito mais em poesia, porque era mais fácil de guardar, né? Criava-se o ritmo daquela poesia e a pessoa guardava. Então, a contação de história é grande por causa disso, porque ela é fundamental, né? Sim, Muito sim. legal. E aí, tem mais um tempinho, é uma curtinha também para a gente passar uma noite Temos feliz tempinho. com as narrativas. 5 minutos. Ouvir essa história, ela é curtinha e eu me apaixonei por ela. A gente costuma dizer isso, né? A gente conta as histórias porque ela nos apaixona, né? Ela é que seduz a gente, né? Então, Aham. veja bem, vamos imaginar uma estrada de terra batida
e com algumas pegadas humanas. Seguindo por essas pegadas humanas de pés descalços, a gente vê um riacho de água pura e cristalina. Nesse riacho há um homem de meia idade, com dificuldades que a idade e o tempo fazem, mas ele tem 2 potes. Ele enche esses 2 potes nesse riacho. Depois que ele enche os 2 potes, ele pega um cabo de vassoura que ele conseguiu, prende na alça de um dos potes, prende na alça do outro, levanta com muita dificuldade, que é pesado, coloca no seu ombro, sente a madeira estalar, tac, respira, se vira e vai andando. Só que o pote da direita está rachado. E a cada vez que ele dá um passo, uma gota de água cai no chão. Então, ele chega até a cidade e vende aquela água toda. Ele faz isso várias vezes por dia. Enche o pote, enche o outro, coloca nas costas, tac, se vira e cada passo uma gotinha de água. Ele podia ter trocado esse pote. Afinal, ele ganha dinheiro também com isso. As pessoas precisam da água. Mas o pote rachado é a coisa mais importante da vida dele. Por quê? No seu caminho de volta, cada gotinha de água que cai ali naquela terra faz brotar, semeia aquelas sementes que o vento trouxe. Então, já é um caminho florido, com pássaros, flores de todas as cores, de todos os tamanhos, e que fazem da vida dele uma grande poesia. Assim são os contadores de histórias. Eles semeiam, fazem brotar naqueles que escutam as melhores e maiores vivências e experiências que um ser humano pode ter. Salve os contadores de história. Muito bem, muito legal. Muito, muito bom. Que excelente, que bom, Cristiano. Excelente. O seu livro, quem está nos vendo, pode adquiri-lo onde? Acho que ainda tem algum lá na Livraria Arco-Íris, mas se não encontrar, nesse momento é mais comigo, né? Tem o meu Instagram, né? Que é @cristianoteatro. Pode fazer o contato comigo nas redes sociais, tem no Face também. E aí a gente combina uma maneira, né? Eu fiz também um DVD com ilustração animada, sabe? Então eu narrei a história e essas ilustrações foram trabalhadas de forma animada. Então é bem interessante também. Vai junto, sabe? Tem um preço do livro e o livro com o DVD, com a ilustração animada, né? Muito bom, muito bom. A Natália está achando ótimo nosso papo, né? Está todo mundo achando ótimo. Infelizmente, nosso tempo está curto. Sim. Né? Nós temos 2 minutos. Muito bem. Eu quero então dizer terminar uma frase de São Francisco de Assis, muito propícia, segundo meu entendimento do mundo e da vida desse momento, muito propícia. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o que você considerava impossível. Esse é o meu recadinho. Repete, por favor. Comece fazendo... Deu um delay, né? O que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o que achava e considerava impossível. Muito bom. Muito bom. Cristiano, muito obrigado. Foi um prazer imenso conversar com você aqui. Prazer foi meu. Vamos conversar mais, com certeza. Né? Deixa um grande abraço. Eu quero agradecer a presença de todos. Para todos, isso. Deixa um grande abraço para todos, meus colegas, amigos de sempre e os novos. Agradecer a você, Arthur, por esse carinho, por esse cuidado. A Leia, por esse projeto tão bacana. Me honra participar. Que outros venham, que a gente continue assistindo e que esse projeto tenha vida longa, que ele é fundamental nesses tempos. Obrigado e parabéns. Entrecortado o seu som. Pois é. Então, gente, mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Cristiano, né? Lembrar que amanhã é o dia do contador de histórias, não podemos esquecer disso, né? E eu quero convidar todos vocês para domingo às 5 horas da tarde, às 17 horas, no meu Instagram. Eu vou falar de poesia brasileira, vou falar de Torquato Neto, que foi um grande poeta
e um grande músico, né? Da época da Bossa Nova, da Jovem Guarda. Então a gente está com um grande poeta para o domingo. E toda sexta-feira, às 19h30, no canal da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, sempre uma entrevista com um autor nacional, né, para divulgar o autor, divulgar seu trabalho. Semana que vem eu vou conversar com a Thelma Regina. Convido a todos a estarem aqui na sexta-feira, às 19h30. Cristiano, um grande abraço. Muito obrigado. Abraço a todo mundo. Eu que agradeço. Grande abraço para você e para todos. Muito bem. Bom fim de semana, gente. Tchau. Tchau.